Vamos agora ao nosso próximo painel, os desafios da comunicação. Chamo aqui ao palco André Miceli, Renata Castelo, a moderadora desse painel, e Rodrigo Afonso. Podem subir, por favor. Boa tarde, pessoal. A gente está começando aqui um novo painel sobre os desafios da comunicação nos ecossistemas de inovação. A gente está aqui com o André Miceli e com o Rodrigo Afonso, fundador da Leve. Minha primeira pergunta vai para o Rodrigo. Eu queria falar um pouquinho sobre o início da Leve, quando eles começaram, que ainda era uma startup, com limitações de orçamentos e priorizações das ações de comunicação. Queria saber, Rodrigo, como é que vocês fizeram essas escolhas de investimentos, quais foram as estratégias que vocês adotaram? Conta para a gente um pouquinho. Primeiramente, boa tarde para todos, é um prazer estar aqui. Vou contar um pouquinho da nossa história para vocês e como a gente trabalha com orçamentos limitados. Eu acho que orçamento limitado e no Brasil é praticamente sinônimo, né? A dificuldade para a gente conseguir levantar dinheiro nesse país é bem grande. Acho que no início da nossa empresa não existia onde nós queríamos investir, não tinha dinheiro, então não tinha, ou comprava bicicleta, não vendia bicicleta. Então, nós priorizamos sempre trazer bicicleta, ter bicicleta para vender, ter produto, e nos posicionamos mais como parceiros, fazíamos muito co-branding. Nós não tínhamos tanto caixa para fazer investimentos vultosos em comunicação, mostrar nossa marca. Então, nós decidimos nos juntarmos a outras marcas de renome no mercado, na área de moda, na área de acessórios para cachorro, na área de empresas de energia. Na época, a Ampla foi uma grande parceira nossa. E foi super positivo, porque todas essas empresas nunca nos exigiam dinheiro. Eles queriam fazer parceria. E acabou criando e passando uma credibilidade muito grande para o mercado assim que nós nos associávamos a essas empresas. Então, a partir do momento que começou a sobrar um pouco mais de caixa, a nossa decisão lá atrás, nós entendíamos que nós éramos uma concessionária de bike elétrica, então nós preferíamos ter pontos físicos, onde você teria uma comunicação muito mais próxima do seu cliente, criando experiência, demonstrando, criando cultura em relação à bike elétrica, uma vez que a bicicleta elétrica ainda não tem uma cultura meio definida no Brasil. As pessoas se associam muito bicicletas elétricas a bicicletas de performance, bicicletas speed, o que é uma coisa totalmente diferente da outra. Um é mobilidade e a outra é esporte. Então, naquele momento, foi assim que nós decidimos fazer, e acabou que a gente começou a ter corpo para fazer investimentos futuros na área de marketing digital, com a abertura de um e-commerce, venda do Brasil todo. Rodrigo, outra coisa, o que vocês operam hoje, ele tem uma mudança, a oferta assim, da bicicleta elétrica, ela foi inovadora, ela pressupõe uma mudança do lifestyle da pessoa, de comportamento. Vocês fizeram esse planejamento, observaram isso? Como é que vocês abordaram isso nas campanhas e no marketing de vocês, na comunicação e no marketing de vocês? Como você bem falou, é lifestyle, né? É experiência de vida, mobilidade, literalmente mobilidade. Para você poder mostrar mobilidade, as pessoas precisam experimentar, entender como funciona aquele produto. Naquele momento lá atrás, era muito fazer o máximo de pessoas experimentarem subir em cima de uma bicicleta. Nós temos um lema na nossa empresa de que qualquer cliente que entre na nossa loja precisará estar em 10 segundos em cima da bike. O que? Para entender a finalidade daquele produto. Então, ele se convence em adquirir o produto, muito mais do que nós temos que vender o produto para ele. Então, ele cria valor em relação àquela bicicleta. Mas, como você bem falou, não existe uma cultura. É difícil você conseguir convencer pessoas que nunca tocaram, nunca experimentaram um meio de transporte. E o valor não é barato, né? Estamos falando de um ticket médio de R$ 8.300, quase R$ 9.000. É todo brasileiro que pode adquirir um produto desse montante. Mas continua sendo um desafio. O Brasil tem tamanho continental. A gente quer criar essa experiência de uma forma virtual para o máximo de pessoas possíveis, porque é muito dificultoso ter lojas em todos os bairros do Brasil. Então, para a gente sempre é um desafio. André, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Conta para a gente quais os desafios que você encontra na Technology Review. Boa tarde. Bom, primeiro,
É um prazer estar aqui. A MIT Technology Review é um parceiro do RIP desde o primeiro dia, desde o anúncio do RIP. Nós somos a casa do programa em ambientes digitais. E o que a gente entende de desafio para ecossistemas de inovação é o que a gente também tem tentado trabalhar no site. Se você entrar hoje em mittechreview.com.br/energy, nós lançamos, em função da própria continuidade do RIP, um ambiente que se propõe a ser um agregador de conteúdos sobre energia. Conteúdos que vêm das pesquisas do MIT, que são traduzidas e contextualizadas por nós, conteúdos que são produzidos por nós, seguindo os guidelines do MIT, e conteúdos que são produzidos por especialistas dentro do segmento, pessoas que estão sentindo a dor do segmento para fazer o processo de transição energética, que vivem as questões de financiamento, regulamentação e as questões locais em geral. A gente já faz isso em saúde desde 2020 e, a partir de agora, vamos começar a fazer em energia. E eu estou falando dessa história toda para criar o contexto dos grandes desafios, que são fundamentalmente engajamento e atenção. Quando a gente fala de engajar essas 5 pontas que compõem um ecossistema de inovação, a gente fala de drivers que são muito comuns a qualquer processo de engajamento. E as pessoas se engajam numa causa qualquer por amor, dinheiro ou glória. Ou tem envolvimento sentimental, alguém ganha dinheiro com isso, alguém tem status com isso. A questão é que essas diferentes pontas têm drivers muito diferentes também de engajamento. E para atrair a atenção do público final, a gente precisa entregar um conteúdo que conversa sobre as diferentes perspectivas que esse público final vai buscar. Por isso que a ideia foi criar um ambiente centralizado que sirva de repositório dessas informações. Então, os grandes desafios estão em manter todas as pontas engajadas e atrair a atenção do público final em função de existirem muitos pontos de contato. A Technology Review, ela não é só uma revista, né? Ela também tem outros serviços corporativos. Quando a gente fala um pouquinho de startups, né, do produto que a Leve tem hoje, quando você tem uma abordagem com corporações e oferece esse serviço, o que você enxerga de desafiador nessas pessoas, nesse público, né, que é um B2B, as pessoas que trabalham nessas empresas? Essa pergunta é muito boa. A Technology Review surgiu como um boletim do MIT. Então, foi um boletim que virou revista, a revista que virou um site que virou uma plataforma, e a plataforma que se tornou o ecossistema, à medida que diferentes demandas da sociedade foram se apresentando. Hoje em dia, um percentual significativo do negócio MIT Technology Review vem do suporte que nós entregamos para as empresas e organizações em geral, para que elas inovem. Então, os relatórios, as análises setoriais, as análises da própria empresa, a relação com o processo de inovação. A gente tem um selo, o MIT Innovative Workplaces, o MIT Technology Review Innovative Workplaces, onde a gente mede a capacidade das empresas inovarem no que diz respeito a processos, vendas e marketing, produtos e serviços e gestão. E a partir daí, os conteúdos que estão associados a esse processo de inovação, esse modelo de venda é um problema, de certa maneira, para a gente, porque estamos muito associados exclusivamente ao jornalismo. A Technology Review ganhou, algumas vezes, o veículo de maior reputação no segmento de tecnologia no mundo. E é muito difícil você se desvincular de uma marca muito forte e de uma associação que acabou se tornando muito poderosa em função da credibilidade da própria plataforma. E o que a gente tem feito nesses últimos anos é mostrado para o mercado, e especificamente aqui no Brasil, não tem muita mágica, é um processo de convencimento, prospecção, disso que a gente está fazendo aqui agora, é de contar. A gente faz seminários, faz webinars, faz as prospecções, se relaciona com a comunidade para explicar que o valor que a gente agrega é muito maior do que exclusivamente o conteúdo em si. Esse é um desafio de comunicação, que está associado às startups e está associado a um modelo business to business que depende muito desse processo de corpo a corpo. Eu diria que é um bom problema.
Rodrigo, vou te fazer mais uma pergunta. Você iniciou usando esse planejamento de co-branding, usando outras marcas que estavam consolidadas. O que a gente pode esperar dos próximos momentos da Leve, agora que vocês já não são mais uma startup, já são uma empresa madura, tem uma marca com reputação consolidada? Então, eu acho que os próximos passos, a gente continuar tendo essa mentalidade de startup. Acho que a gente nunca pode perder esse DNA de startup, porque senão a gente não consegue ser criativo. Acredito eu que a criatividade faz parte do nosso DNA. A gente conseguir mudar um setor, conseguir mudar a mobilidade do Rio de Janeiro, principalmente, onde você vê milhares e milhares de bicicletas circulando pelo Rio de Janeiro e mudando a mobilidade da cidade, é uma coisa que nos dá muito orgulho. Acho que o nosso momento é mais desafiante. É um problema que acaba meio chato. A gente acaba nos divertindo muito no início da empresa, são problemas que você vai se desafiando. Ou são problemas maiores de empresas maiores, né? Mas nós conseguimos o selo ESG. Hoje a gente mede de uma forma muito na ponta da vírgula ali quanto a gente está economizando de CO2, não emitindo CO2 na atmosfera. Nós recebemos o selo ESG agora recentemente. Hoje você consegue captar valores junto a bancos com taxas diferenciadas muito em razão de ser uma per play. E o nosso desafio continua sendo os mesmos, no sentido de estar presente no Brasil, abrir mais lojas, ter mais bicicletas. A gente foca também muito agora na parte sobre o P&D. A nossa ideia é que nossas bicicletas possam se comunicar com o cliente, entendermos o dia a dia dele, entender os dados, por onde ele circula, que horas ele acorda, por onde ele passou. Eu acho que é um desafio agora para os próximos anos em relação à Leve. O modal estar mais próximo do seu usuário. Então, eu acho que esse é o futuro para a gente. Tá ótimo. André, mais alguma consideração? Quer contar um pouquinho dos próximos planos? Da Technology Review? Para a gente fechar, acho que é importante convidar as pessoas, ratificar que o engajamento de todos é fundamental. A gente tem a participação, naturalmente, das empresas que vão buscar e das pesquisas que o MIT faz recorrentemente, mas o feedback e os motivos pelos quais as pessoas se atraem pelo conteúdo é fundamental para a gente. Então, essa troca com a ponta é fundamental e sempre que alguém tiver manifestações sobre as áreas de interesse, sobre segmentos dentro da área de energia que fazem sentido para cada um dos participantes e dos leitores da MIT Technology Review, é importante que a gente faça essa troca e que as pessoas contribuam com o nosso crescimento e direcionamento de conteúdo em geral. Tá ótimo. Pessoal, obrigada. Boa tarde. Vamos seguir com o evento.